lutando pela nossa nação. Sim, por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Chegou o momento agora da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, de todas as coisas que foram faladas nessa mobilização do dia 25 de fevereiro em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, para mim, essa fala de Michele Bolsonaro é a mais sintomática e preocupante de todas. É uma ameaça explícita à laicidade do Estado. Consequentemente, uma ameaça contra um dispositivo legal da Constituição que no curso da história foi o que melhor se demonstrou efetivo na garantia do respeito e do espaço para as diversidades de todos os credos e manifestações religiosas ou não, não só nesse país, como em outros países também. Inclusive, a preocupação se torna duas vezes maior quando a gente vê, junto a esse discurso de Michele Bolsonaro, lá em cima do carro de som, ninguém menos do que o mais ambicioso pretendente ao posto de ayatolá evangélico aqui do Brasil, o senhor Silas Malafaia. Mas ele é só a testa desse projeto de poder religioso que está aí em curso aqui no Brasil. Porque por trás dele vibram e acompanham inúmeros outros pastores, todos eles desejosos em transformar o Brasil num califado gospel. Meu Deus do céu, que tragédia! É a volúpia do poder seduzindo e escravizando esses homens numa sede insaciável de concentrar em torno de si todas as formas de poder e de governo, tanto a secular quanto a religiosa. O fato é que é a própria história que se faz testemunha de que essa fusão entre religião e Estado nunca acabam bem. Como diz Paulo lá em sua carta, nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade, pois então é só olhar para o testemunho da própria história. As melhores democracias, ou seja, aquelas com menores índices de injustiças, protestos, revoltas e revoluções, são aquelas cujo Estado seja neutro, ou seja, laico. O historiador Yuval Harari, estudando e analisando a história de diversas nações e de seus respectivos governos, também constatou que a melhor configuração de governo e de gestão, e que, por conseguinte, melhor viabiliza o progresso e o desenvolvimento social, econômico e tecnológico, são aqueles que admitem as diferenças e respeitam as diversidades. E não há melhor forma de operacionalizar isso do que se fazendo neutro e o mais imparcial possível, sobretudo na administração pública. O próprio livro do Apocalipse revela que esse tipo de casamento entre religião e Estado, ou, lá na linguagem do livro de Apocalipse, entre a besta que nasce da terra e a besta que emerge do mar, isso sempre é uma orquestração do grande dragão. Linguagem do Apocalipse para designar a principal força do mal. Dá uma lida lá em Apocalipse 13. E aí eu fico vendo aqui tanto evangélico levantando a bandeira de Israel nessas horas, mas se esse projeto de poder aí, proclamado pela Michele Bolsonaro, for para frente, acho que será mais coerente levantar a bandeira ou do Irã ou do Afeganistão, que são dois ótimos exemplos de países com esse tipo de gestão. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre ou da ignorância ou da negligência em ao menos se considerar a própria história. Paz e luz, meus amigos e amigas.